Salve, 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 vencedores do Brasil! Olha eu aqui novamente, Gran Chico, com o quadro Maranhão de Açúcar. Meu Maranhão de Açúcar, nós estávamos ausentes, de fato, muitos trabalhos, para a gente dar conta, então quase não sobra muito tempo para gravar, mas algumas questões extraordinárias, a gente tem que vir aqui para dar uma satisfação ao nosso Brasil, ao nosso Maranhão de Açúcar, que é o nosso quadro, E de já, se você gostar desta matéria, deste quadro, se inscreve no nosso canal, compartilha, aciona o sininho, deixe seu like, faça seu comentário de qual cidade você fala, tá? Hoje nós queremos fazer uma abordagem aqui sobre a apreensão de veículos, pois no último dia 15 de outubro, a BR-316, ela foi, a sua população, as suas cidades foram surpreendidas com a presença da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. E, no mínimo, na opinião de muitos, grandes absurdos nas atitudes tomadas neste dia 15. Então, nesse sentido, para esclarecer a mente da população, dar alguma orientação, nós iremos ler aqui uma matéria sobre o que diz a respeito das apreensões. Então, a nova lei sobre apreensão de veículos, que entrou em vigor em 2016, apresenta algumas alterações importantes da legislação anterior, com revogações e novas situações legais para essas penalidades de trânsito. Nós temos aqui, e aí temos três fatores. Nós temos apreensão, nós vamos entender o que é uma apreensão, uma remoção e uma retenção, para ver se essa situação ocorrida no último dia 15, ela se adequa a algum desses fatores desta lei. Quando falamos que um veículo foi apreendido, isso quer dizer que o órgão regulador, respaldado pela lei, tinha o direito de tomá-lo de forma provisória por um período até que toda e qualquer pendência fosse regularizada. No entanto, essa penalidade foi anulada no Código de Trânsito Brasileiro em 2016, ou seja, ela não pode mais ser aplicada. Porém, as autoridades ainda podem apreender veículos irregulares por meio da medida administrativa de remoção, pelos mesmos motivos, inclusive as infrações que são cabíveis como fator multiplicador. Nós temos aqui alguns fatores sobre qual a diferença, qual a diferença entre apreensão, remoção e retenção de veículos. Vamos fazer uma análise para ver se o que aconteceu no último dia 15, em algumas cidades às margens da BR-316, se ela se aplica a este fator desta lei. O que é uma apreensão? O termo apreensão de veículo, como comentamos acima, era uma penalidade que estava prevista no Código de Trânsito Brasileiro, geralmente ocorrida em casos de furos de blitz ou fugas de blitz policial, ou quando havia inadimplência no licenciamento anual. Assim, o veículo era guinchado e encaminhado ao pátio do órgão de trânsito responsável, e lá poderia permanecer até o proprietário solucionar a situação irregular.
pagar todas as taxas e as autoridades liberarem a retirada. Isso no caso de apreensão. Você fez fuga em blitz ou está totalmente irregular, você merece, o seu veículo, carro, moto, merece ser o quê? Apreendido. Está ativo de apreensão. Porém, o texto diz, em blitz, se está em blitz, é porque o veículo está em movimento, está em uma rodovia, está em uma MA, está na zona urbana ou rural e está acontecendo uma blitz, ou seja, o veículo está em trânsito. Preste bem atenção, o veículo está em trânsito, o veículo não está parado, estacionado na garagem, nem muito menos em oficina fazendo os reparos, né? As revisões. E o que seria uma remoção? Atualmente, ainda é possível encaminhar um veículo ao pátio do órgão regulador, mas agora isso se trata de medida administrativa de remoção do veículo. Essa medida é aplicada quando a irregularidade não pode ser resolvida no local da infração e não há como fazer a liberação para regularizar a situação posteriormente. Dessa forma, o veículo é encaminhado para o pátio e liberado somente após o pagamento de todas as taxas e regularização do veículo. Então, no caso de remoção, apenas se não tem como resolver naquele momento, ou seja, está atrasado muitos anos, né? O veículo está ativo de infrações, roubo, está irregular, falta placa, falta sinalização, acessórios de segurança. Então, nesse caso, o veículo pode sofrer uma remoção. Mas, se der para ser feito naquele momento, aquele veículo ele está passivo de remoção. Acredito que em muitos casos dava para ter sido resolvido naquele momento, né, da atuação. Nós, neste item, vamos repetir a mesma coisa. Se o transporte está em circulação, se o transporte está em trânsito e ele foi autuado por uma blitz, em momento algum a redação fala que o seu veículo está em uma oficina fazendo revisão. Em momento algum o texto fala que o veículo está ativo de remoção ou apreensão na sua calçada, tá? Deve estar em circulação, em movimento, em trânsito. E retenção. Outra medida administrativa é a retenção. Porém, nesta o veículo fica parado no mesmo local em que foi abordado, até que o motorista ou piloto resolva a situação pela qual foi detido. Isto é, o motorista deve resolver a irregularidade do veículo para ser liberado. Caso o problema não seja solucionado, o veículo fica retido até que alguém apto faça a retirada do local. Caso alguém trafegando sem habilitação, habilitação atrasada, sem os documentos pessoais, então esse veículo vai ficar retido até que alguém habilitado venha, tá? Ou se for de moto, esteja com habilitação A, esteja devidamente padronizado com capacete, etc. Então alguém vem e retira aquele veículo porque ele apenas foi retido. Mas alguns absurdos que acontecem no Maranhão, eu não sei o porquê, porque é de açúcar, né? Tudo é possível, né? Então o que diz aqui? Afinal, o que diz a lei sobre apreensão de veículos? A lei
número 13.281, 13281 de 2016. Fez alterações importantes em diversos artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Entre as mudanças está a anulação do inciso 4 do artigo 256, dedicado à apreensão de veículos. Ou seja, em muitos casos, na maioria dos casos, o veículo não pode ser mais apreendido porque tira o direito do cidadão de ir e vir, tá? E suas necessidades. Além disso, uma lei federal mais recente foi publicada em outubro de 2021, proibindo novamente a apreensão de veículos, dessa vez daqueles com IPVA atrasados, por exemplo. Está com IPVA atrasado? Então isso não é o suficiente para haver uma apreensão do seu veículo. Essa lei número 14.229/21 é resultado da medida provisória 1050/21, 1050/21, e segundo ela, o motorista que for parado em blitz, olha só, parado em blitz, fica bem claro o texto, o automóvel, o veículo, a moto, ela tem que estar em movimento de circulação, ela não está na calçada, nem muito menos na oficina, nem muito menos dentro da sua loja, dentro da sua casa. Ela tem que estar em circulação, em movimento, seja qual for a via ou rodovia, tá? Quando for parado em blitz e tiver condições seguras de conduzir o veículo, mais a infração terá o certificado de licenciamento anual recolhido, será autuado pela autoridade de trânsito e liberado, tá? Essa autuação tem como finalidade comprovar a infração e oferecer ao motorista um prazo de 15 dias para regularizar o problema que está em desacordo com a lei. Então, meu Maranhão de Açúcar, meu Brasil, um salve, salve para todos. Aqui está alguns esclarecimentos, tá? Sobre as leis que são aplicadas de no mínimo absurdas, as autuações, as sanções que são aplicadas de no mínimo absurdas, tá? Então nós temos aqui o resumo da nossa matéria, tá? Apreensão, penalidade que estava prevista no Código de Trânsito Brasileiro para casos de furo de blitz policial ou quando havia inadimplência no licenciamento anual. Hoje estou com a língua meia presa, falta de prática de leitura, tá? E também muitos dias aqui sem a gente estar com os nossos telespectadores. Retenção, medida administrativa na qual o veículo fica parado no local de abordagem até que o motorista resolva a situação pela qual foi retirado, tá? E temos a remoção, medida administrativa aplicada quando a irregularidade não pode ser resolvida no local da infração e não há como liberar para regularizar posteriormente. O veículo não tem mais jeito, então tudo bem. Mas se aquele veículo está atrasado 1 ano, 2 anos, dá para se resolver e lá puxar a GRU, a guia de recolhimento, e fez o pagamento em uma agência bancária, tá? Ou no correspondente, e vem e se resolve. Não são medidas arbitrárias de pegar o veículo do trabalhador, da trabalhadora que está saindo da sua casa para o seu trabalho, tá? Deixar a criança na escola, tirar o sustento do dia a dia e ser apreendido
em uma rua sem sinalização, tá? Ativa de várias ocorrências e ser subtraído o seu veículo, o seu transporte de trabalho. Isso é, no mínimo, absurdo e nossas autoridades precisam urgentemente rever estes casos. Nós temos casos que os agentes foram nas oficinas, entraram nas oficinas para recolher as motos. Todo mundo ontem, as oficinas ficaram fechadas. Casos em que a moto estava nas calçadas estacionadas e as pessoas foram lá para poder levar aquele bem. Gente, isso é no mínimo, uma falta de respeito com o cidadão brasileiro, com o cidadão maranhense. Deixe o seu poderoso joinha, compartilha mesmo. Vamos fazer com que esse vídeo chegue às autoridades máximas do nosso país. Cada vez mais o pobre, cada vez mais o trabalhador está sendo penalizado indevidamente e absurdamente, uma vez que paga impostos altíssimos ao Brasil, impostos altíssimos para sustentar uma cadeia pública de agentes, de trabalhadores também, mas para imposicionar sanções irregulares contra o trabalhador. E aqui fica a nossa indignação com atitudes arbitrárias em relação a isso. Segue o Gran Chico, vamos ao topo, que é lá que a gente se encontra.